receberem Cristo Jesus. Aí esse casamento, essa mistura, e como o pastor falou, deu certo em todas as eras e ainda está dando. A sedução. A sedução e a sedução por causa da cobiça do ser humano. O que os nicolaítas pregavam? Nós vimos em Éfeso, nós vimos estudando a carta em Éfeso. A carta do Apocalipse a Éfeso, da igreja de Éfeso. Então nós vamos apenas pincelar aqui. Os nicolaítas, eles pregavam o evangelho sem exigências, liberal, sem nenhum tipo de proibição, estimulava a imoralidade, ou seja, pratique o pecado porque o corpo vai ser destruído, e quanto mais rápido ele for destruído, melhor. Alguns diziam dessa forma, o que importa é a alma. Mas só que não há essa dicotomia no cristianismo. Cristo veio para restaurar todas as coisas, inclusive o físico, inclusive o que é palpável. Ele restaurará, nós receberemos um corpo de glória, nós receberemos. Então não há essa separação. Peca aqui, porque o que importa é a alma. Não há uma separação, não há um corte, do tipo, o que vai valer é o espiritual. O espiritual, ele está envolvido no contexto material. O que nós praticamos aqui representa aquilo que nós somos. O pastor disse que a boca fala do que está cheio o coração. Falamos, o som se propaga, as palavras saem, mas saem porque o coração está cheio delas. Então o nicolaísmo era isso, tá? É interessante notar que aquilo que era odiado em Éfeso, aqui era tido como uma doutrina por alguns. Aqui havia uma maior tolerância do que na igreja em Éfeso, e elas eram igrejas contemporâneas, tá? Eram igrejas que viveram a mesma época. E a doutrina de Balaão? O que é a doutrina de Balaão? Nós não vamos ler aqui a respeito da pessoa de Balaão, mas a sua história está contada em Números, os capítulos de número 22 a 24. Depois vocês leiam em casa, com calma, esses textos, vocês vão conseguir se contextualizar a respeito do que é a doutrina de Balaão. E no capítulo 25 de Números também a história se estende, e no capítulo 31, versículo 16 de Números, lá é-nos dito com clareza aquilo que nós sabemos que aconteceu, né? E qual que foi a história lá? Em resumo, o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida, e aí o rei dos Moabitas, Balaque, ele olha para aquele povo muito numeroso e fica com medo. Ele já havia sido informado a respeito das vitórias do povo, e ele contrata alguém para amaldiçoar o povo de Israel. E esse alguém foi Balaão. E aí Balaão olha para o ouro e fala: eu vou amaldiçoar, só que Deus não permite. Porque ele diz: olha, eu vou fazer o que Deus me mandar. E aí Deus fala: não, você vai abençoar. E aí ele olha para Balaque, aquele monte de ouro, irritado, amaldiçoa. Ele olha para o ouro, ele olha para a vontade de Deus, e ele fala: olha, eu não posso amaldiçoar, não vai ter jeito, maldição sem causa não faz morada. E aí Balaque fala: mas olha o ouro. Então Balaão ele fica nesse impasse. Até vai para amaldiçoar, só chegar lá, Deus obriga ele a abençoar. O desejo dele é o ouro. Judas 11 fala que alguns se precipitaram na ganância com Balaão. Então Balaão, ele personifica os obreiros que estão interessados em dinheiro, vamos dizer assim. E qual é a sua doutrina? Dá um jeitinho para que no final todo mundo fique feliz. Só que não tem jeito, né? No final nem todos ficarão felizes. O que ele faz? Ele não pode amaldiçoar, mas ele também não pode abrir mão do dinheiro, porque o Deus dele é o dinheiro.
Então aí ele fala, olha, leve umas donzelas moabitas perto desse povo, seduza o povo, atice a cobiça desse povo, e eles vão pecar. E pecando, eles perderão o favor de Deus. Foi isso que aconteceu. Ele ensinou artimanhas, armadilhas. Em outras palavras, ele disse, olha, tudo bem, eu não amaldiçoei, mas no final de tudo eu fiquei com ouro, e o rapaz ali, Balaque, deu um jeito na situação. O engano, a sedução, o Deus de Balaão era o dinheiro. Ele abria a boca e só podia abençoar, e Balaque fica bravo com ele. Aí então, por ganância, ele aconselha Balaque a fazer isso: não lutar com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. E o que acontece? O povo de Israel cai. E cai por quê? Por causa da cobiça. A sedução, ela funciona por causa da cobiça. E a cobiça é algo natural aos descendentes de Adão. A cobiça é algo natural. E nós só descobrimos isso quando nós temos uma nova natureza plantada em nós. Aí ocorre a guerra, né? O espírito luta contra a carne contra o espírito. Até então a gente não fazia ideia dessa guerra. A gente apenas seguia os desejos do nosso coração. A gente apenas satisfazia a cobiça, custe o que custar. Mas agora há uma guerra. E nesta guerra há a necessidade do domínio próprio. Há a necessidade do domínio próprio. Amada igreja, nós temos que ter plena convicção de que nós não estamos livres da cobiça. Se nós pensarmos que ela não existe, nós cairemos com muito mais facilidade. A cobiça, ela nos pega se nós não a dominarmos. Foi isso que atiçou o coração de Acã, quando ele olhou para a capa babilônica, quando ele olhou para a barra de ouro, para um punhado de prata. Ele pegou. O texto diz: eu desejei. Eu sabia que não podia, mas eu desejei. Eu peguei. Concupiscência nos olhos, desejo desenfreado, descontrolado, o desejo que não sabe aproveitar o que há de bom nessa vida, o desejo que exagera, que extrapola, o desejo que faz de tudo para saciar, custe o que custar. No caso de Balaão, a diferença entre Balaão e Acã é que o Balaão, ele ali na situação, ele deu um jeito de obedecer, mas ele depois deu um jeitinho para desobedecer. O Acã, ele pecou, tentou esconder por debaixo dos panos o pecado dele, só que Deus tinha dado uma vitória tão grande, né? Tinha trazido uma realidade, tinha trazido uma declaração, e Deus tinha dado uma palavra tão clara, tão específica, que não existia a possibilidade de dentre todo aquele exército que foi, dentre todos aqueles que viveram aquela realidade daquela conquista, não tinha possibilidade de O Acã não influenciou ninguém, não levou mais ninguém ao pecado. Porém, como ele tinha a responsabilidade dele, o pecado dele recaiu sobre aqueles dos quais ele era líder. Mas ele não influenciou ninguém. Só que se Deus não demonstrasse ali que não poderia ter nenhuma vírgula no que ele pôs ponto final, se Deus não demonstrasse ali que era um ponto final, o povo não teria obedecido da forma que precisava se obedecer a Deus naquela realidade. É interessante essa perspectiva desse texto, muito interessante.
E Gostei do termo, não põe a vírgula e depois dá um ponto final. e você percebe, né, que Cobiça de Geazi também. Cobiça de Geazi, Opa, lembra? quando desejou os presentes do rei leproso, e você percebe que o povo de Israel havia tido uma grande vitória. De repente, uma cidade tão pequenininha, uma grande derrota. André, Isso é para mostrar que é Deus. Há uma grande diferença entre o líder pecar e o povo pecar. Quando o líder peca, a consequência é sobre ele e sobre seus comandados. Mas quando o povo peca, se desanda praticamente em todas as coisas. O que aconteceu com Balaão? Balaão, ele podia muito bem amaldiçoar, mas ele sabia que se ele amaldiçoasse, ele ia morrer. Ele tinha visto o anjo Ele ia antes ser também. detonado. Acontece o seguinte, o que ele pensou? Bom, eu não posso morrer, mas eu tenho condições de fazer com que tudo isso aconteça de forma diferente. Foi aí que ele agiu. Balaão saiu numa boa, Deus não imputou sobre ele a mão, mas caiu sobre o povo. É que quem pecou, na realidade, foi Israel, não foi sobre a consequência de Balaão. Então o que acontece? É o que hoje, aquilo que está sendo pregado, é passado para mim algo que vai contra a vontade do Senhor. E isso é muito sutilmente jogado na minha mente. Isso eu absorvo. Quando eu absorvo isso e passo a praticar esse tipo de ensinamento, o pecado é meu. Você está entendendo? Você não fez com que eu pecasse, mas induziu para que eu pecasse. Então é esse sutil de Balaão que fez com que o povo pecasse. Ele acabou perdendo as guerras, etc. E a coisa não ficou. Mas por quê? Mas quem pecou não foi consequência de Balaão. Balaão apenas ensinou o caminho. Você vai se quer. E é o que Satanás faz. Olha, aqui está montado. Mas Satanás não faz ninguém pecar. Nós temos que deixar bem claro, Satanás, ele não faz ninguém pecar. A gente peca por causa dos nossos olhos. Então nós vimos aquilo que a carne gosta. Então a gente vai e peca. Ele sabe o que propor, né? Ele só propõe. E Balaão, ele só propôs. Agora, Por isso que ele não morreu. Deus não imputou sobre ele apenas um Balaão. Diferente de Acã. Você está entendendo? Então o que aconteceu? Porque ele sabia, se ele pegasse, ele ia ser exterminado. E aí o que ia acontecer? O povo ia sair por cima. é interessante notar assim, Ele foi muito inteligente, Balaão. quando nós pensamos Do mal, nessa situação de Balaão, a gente se lembra, né, daquelas palavras de Cristo em que diz: olha, é necessário que venham os tropeços, É, mas ai daquele pelo qual os tropeços virão, os escândalos virão. escândalos, né? Então talvez Balaão tivesse ali sido esse instrumento de tropeço, né? Com certeza não ficaria isento. Tanto é que ele, essa questão dos nicolaítas e Balaão era tão conhecida na época que você percebe assim, que dispensa muitas explicações, né, desses autores do Novo Testamento, né? Você percebe que ele só fala: olha, a doutrina dos nicolaítas. Como que a gente ia saber o que é a doutrina dos nicolaítas se a gente não procurasse na história, né? Mas lá eles sabiam perfeitamente o que o rapaz estava querendo dizer lá com doutrina de nicolaíta, dos balanitas, né? Davi, quer falar alguma coisa? Não. Mas agora, nós falamos a respeito de sedução, nós falamos a respeito de cobiça, e eu quero ler o texto que está em Tiago 1, versículo 14 e 15. O texto diz o seguinte, Tiago 1, 14 e 15. No que diz respeito à sedução por causa da cobiça, esse texto esclarece. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É muito claro nós notarmos que aquele pecado, aquele desejo próprio, quando acariciado, quando
quando vamos dizer assim, amansado, ele vem a se tornar futuramente naquilo que eu costumo chamar de paixão-loucura. Paixão-loucura. Algo é errado, mas eu vou apenas dar uma passadinha, uma acariciada. De repente, você percebe que é bom, e aí você tenta achar uma justificativa para você se afundar mais. Até o momento em que você está tão seduzido que você fica louco, que você fica louca. E aí só um milagre para tirar a pessoa da situação, porque pode vir explicações e mais explicações do seu erro, não interessa. A pessoa vai cumprir a sua cobiça. Isso aí é paixão loucura. O sujeito sabe que é errado. Se ele tivesse se afastado antes do erro, seria mais fácil, mas ele afundou tanto, a sedução enlaçou tanto, de tal forma, que agora não tem mais jeito. Para dizer que não tem mais jeito, talvez tenha, mas é tão difícil, que o domínio próprio talvez nem funcione nessas circunstâncias. Talvez o que funcione é um milagre, uma intervenção divina, direta, porque a pessoa está tão enlaçada, está tão seduzida, e o outro fala: olha, mas você está errado, você está errada, sai disso, não faz isso. Eu sei que está errado, mas não tem jeito, eu quero. O coração foi tomado, o coração foi pego, foi aprisionado, e aí a pessoa vai, comete o erro, pratica o pecado, e aí se arrepende, sente o gosto amargo do pós-pecado, vamos dizer assim. Sedução ela vem aos poucos. A sedução ela diz: olha, Deus disse para você não comer da árvore do jardim, não tocar na árvore do jardim, uma coisa assim. E aí fala: não, Deus falou para a gente não chegar perto. Aí a outra voz fala: olha, peraí, não é bem assim, eu vou propor um outro caminho. Você sabia, você chegou a reparar nessa fruta quando ela é bela? Não, foi dito para eu olhar, para eu chegar perto, eu não olhei, mas deixa eu ver. Poxa, é bonita mesmo a fruta. Então, é bonito. E aí você já percebeu que a fruta é bonita. Tá, mas eu não posso comer ela mesmo assim. Mas é bonito, tem mais. Se você provar o sabor dela, você vai descobrir coisas que você nunca havia imaginado existir. Será? Será que ela é tão apetitosa assim? E vai ir, e vai laçando. Olha, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. E aí já está tão envolvido naquela situação, já está tão preso, já está tão cativo, que se esquece completamente. E se não esquece, tenta esquecer o que é certo e o que é errado. E aí abraça, sente o prazer daquela fruta estourando na boca. E aí vê quais são as consequências. Sedução. Satanás ele seduz, cativa. Certa vez eu ouvi um exemplo acerca do pecado, e o pregador ele disse o seguinte: pecado é como uma fruta que está no meio de uma ilha, e em volta dessa ilha há um rio de fezes, um rio de cocô. E aí você olha para a fruta e você fala: ah, eu quero essa fruta, eu quero essa fruta. E você vai caminhando, você até come a fruta, mas no final você vai estar enfesado, né? Vamos dizer assim. Literalmente. Não bravo.
Você vai estar completamente sujo. É terrível. E como nós somos facilmente seduzidos. Como muitas vezes nós, como seres humanos, tentamos encontrar uma justificativa e dizer a nós mesmos: olha, não tem problema, mas tem. E a gente descobre que tem. E no fundo, a gente sabe que tem problema. Mas se a sedução ela já está tão enraizada, de maneira eficaz, já contando o coração, a gente paga para ver. E aí perde emprego, perde casamento, perde respeito, perde tudo. Eu falo, André, que a gente busca o Senhor, a gente quer estar junto dele, todo o tempo, né? Eu falo pela minha vida, o Espírito Santo aqui sabe que eu não acredito. Há um desejo do meu coração nesse sentido. Mas a gente sabe que ninguém está isento. E eu falo, você está falando, eu estou lembrando, né? Porque Deus colocou isso no meu coração no sentido assim, da gravidade que é na terra. E a gente tem na terra que falar nosso coração. Deus, eu tenho que pedir mesmo todo dia: Senhor, guarda meu coração, livra do mal. Senhor, me ajuda a realmente estar me afastando do pecado, né, que tem na frente dessa ideia. Porque o Espírito fala muito no coração, assim, no sentido espiritual, da intimidade que Davi tinha com ele. E nem por isso ele escapou da sedução. E ela acabou com a vida dele no sentido espiritual. Ela fez um estrago ao longo da descendência dele. Não foi nem só dele, né, filho? Foi de tudo dali. Porque ele entrou para aquele caminho da sedução com aquela mulher e ele ficou cego. Se o Senhor não tivesse mandado a autoridade espiritual em cima dele para falar, chacoalhar ele ali, para ele ver o erro, né? Ele acho que não teria conseguido voltar. Porque aí você fica arranjando jeito para você cobrir aquele buraco. E não tem jeito até. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Se você não cair em si com Deus, se arrepender e começar de novo, mas isso não quer dizer que a consequência ficou a descendência dele. Né? Mas eu fico muito assim que eu falo: Senhor, a gente quer estar muito perto do Senhor. A gente quer. O Senhor tem colocado essa sede, essa fome. Mas, Senhor, nunca deixa a gente achar que porque a gente está querendo o Senhor dessa forma, a gente é isento, porque a gente não é, André. E todos nós, né? Eu lembro de Davi, quando o Senhor fala comigo, eu lembro porque o teu filho, ele era segundo ao seu coração, Senhor. Para falar, é um homem segundo ao meu coração. E, Senhor, ele não conseguiu escapar daquela sedução, daquilo que o inimigo lançou na vida dele, que era aquela mulher linda, né, André? Verdade. E outras coisas que seduz, André. Falando de Davi, que foi a situação dele, a sedução de uma mulher. Mas quantas outras coisas? Não estou falando, entendeu? Você entendeu? Quer dizer assim, a sedução ela usa a sua fraqueza. Não sei se a fraqueza de Davi era a mulher. Não sei. Eu sei que ela é um espírito que ele fica rondando e ele sabe qual é a sua área fraca. Então ele vai lutar para ver se te enreda naquela situação, na tua fraqueza. Tudo nesse mundo é algo em potencial para seduzir, né? Depende da pessoa. Nossa, esse mundo que nós estamos agora, então, né, André? Tudo é tão fácil, parece. Só um momentinho, pastor, antes de eu passar a palavra para o pastor, eu quero dizer assim que a igreja, como a cliente falou, fazendo um